Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako we litukuzwe. Eu sou o Babalorixá Marcelo de Logum Edé, estamos aqui na TV com os Santos, com o programa Mãe Terra, mais uma vez, trazendo para vocês grandes atrações, conhecimento, entretenimento, com pessoas sempre fantásticas, pessoas da área da cultura, da área social, enfim, tudo aquilo que é pertinente em nossa cidade e região. Bem, a pedidos, quero agradecer mais uma vez a todos vocês aí de casa, de nos dar licença a entrar para levar a vocês sempre um pouco mais do que acontece em nossa região. E também quero agradecer ao pedido, né, que eu também tinha feito ao nosso querido Felipe Romano, que voltou aqui do programa anterior, né, falando do maracatu, contando toda a história do maracatu, que é um grupo de música que toca aqui em toda a nossa região. Maravilhoso. Obrigado pela sua volta, Felipe. Nós ficamos muito agradecidos ao pessoal aqui da TV Com, o pessoal aqui do programa Mãe Terra, da sua ilustre presença mais uma vez. Eu que agradeço, peço totalmente licença para chegar aqui. Axé. Então eu queria que você falasse um pouco, vamos fazer um resumo, porque no programa anterior você falou sobre o maracatu, como começou, o que quer dizer maracatu. Faz um resumo só para os nossos telespectadores que pegaram o programa anterior ou não pegaram, agora está podendo entender um pouco sobre o nosso assunto. Vamos brincar que nem os youtubers. Quem não pegou, assiste o outro programa, vai aparecer em algum lugar. Exatamente. Então, como a gente falou, o Quiloa, que é um maracatu da cidade de Santos, né, da região da Baixada Santista, tem 18 anos. E a gente vem de uma história que existe há mais de 200 anos, que são os maracatus de baque virado, que vieram das coroações dos Reis Negros. Então, nós, enquanto Quiloa, seguimos essa tradição e mantemos as questões da coroação dos Reis Negros. Então a gente tem uma corte, hoje o Quiloa, quando sai no seu cortejo, a gente sai com aproximadamente 150 integrantes, e é uma história que é bastante longa e frequente, que a gente, enfim, resumiu, mas vai ser difícil. Mas eu acho que deu para ter uma ideia, e também é aquilo que você acabou de dizer, né? As pessoas vão voltar no programa anterior, que vão ficar super curiosos. E realmente é um trabalho magnífico, maravilhoso. E eu quero já entrar numa pergunta maravilhosa aqui para nós, que somos da região, somos da cidade de Santos, e principalmente eu, enquanto coordenador da profissão de Iemanjá de Santos, trabalho também com a questão artística, e eu sei a grande dificuldade que é fazer arte nesse país, já começa por aí, né? E partindo daí, dizer e perguntar a você como que é tocar projetos de cultura na nossa cidade, na nossa região, quais são os apoios, se realmente você se sente acolhido, as pessoas que são produtores de arte, né? Porque Santos é um celeiro de artista em todos os níveis, né? E esferas, tanto na parte teatral, musical, enfim, é um celeiro. Santos é uma riqueza cultural. O que você nos tem a dizer, até para aqueles que estão começando a pensar em fazer projetos culturais, ações sociais culturais, né? Produzir alguma coisa, idealizar alguma coisa, você enquanto 18 anos aí com um projeto maravilhoso, né, que hoje já é um marco na nossa cidade, né, e na nossa região, o que você me fala sobre apoio a a questão cultural e aos artistas de nossa cidade e região? A nossa organização do Quiloa, a gente existe e se mantém pela força dos nossos... Ali tem algumas fotos do Quiloa, né? Isso, a gente se mantém e existe pela organização dos nossos próprios integrantes. Pontualmente, em alguns eventos, a gente tem parcerias, né? Por exemplo, a gente, com a Mostra de Arte, o Cortejo, a gente tem... Ali na Prefeitura de Santos, né? Na porta da Prefeitura, do Paço Municipal, né? Aí foi a gente falou assim, foi uma insurgência, foi uma teimosia, nós vamos colocar isso por uma questão assim, lá em Recife, existiu, né, a abertura oficial do Carnaval, que se fazia numa rampa, quem regia as 27 nações era na Vasconcelos, e a gente, por esse cenário que tem uma certa semelhança, ele falou,
que lugar que pode ter? E a gente estava no centro e falou, é a prefeitura. E tem gente que até hoje, quando não é E da é lindo, cidade, né? a Lindo. pessoa fala assim, nossa, que igreja bonita. Não, Ali não é são uma igreja. oficinas, ô Felipe? Então, a gente tem, só concluir como é que a gente se organiza. Pontualmente, a gente tem parcerias na mostra, né? Por exemplo, um parceiro nosso de muitos anos na mostra e no cortejo é o SESC. Aí a prefeitura, de umas edições para cá também, ajuda nesse momento, mas durante o ano é a gente que se vira, né? Assim, Mas você está me dizendo de um tempo para cá, o Queloa tem 18. O Queloa tem 18. Tem 18 anos. E ele vai caminhando, engatinhando sozinho até que época? Não, até hoje. Né? Tipo, isso daí, na verdade... Então as pessoas já podem estar se sentindo um pouco mais atentas sobre isso. Porque às vezes as pessoas olham as coisas assim acontecer e acham que existe um abrigo do poder público, dinheiro extra. O Lei Rouanet que já consegue... O que a gente queria muito era a gente ter essa organização institucional para ter isso, né? A gente, acho que quem olha o Queloa talvez enxergue uma estrutura maior do que ele é, que a gente é ousado, né? A gente é teimoso. A gente quando põe um cortejo na rua, que a gente não vai ficar abrindo, mas assim, o recurso que a gente tem é infinitamente menor do que a riqueza que a gente põe na rua. Sim, né? isso sem sombra de dúvida, né? Então, é porque existe, que a gente falou assim, um empenho, um amor e um envolvimento de muita gente, né? E uma doação... Eu acho que nós estamos aí meio que muito próximo. Eu, como coordenador da produção de Iemanjá, e que nós colocamos lá o Afoxé, o Balafim, as apresentações culturais, as decorações, as flores... Inclusive, eu quero agradecer o meu querido Felipe, que é seu xará também, o Felipe lá da Gardênia, onde sempre nos manda essas flores lindíssimas. Beijo no seu coração, querido, obrigado pela parceria. E a nossa luta também para colocar a procissão deve ser meio que parecido com vocês. Eu vou te dizer assim, com o poder público a gente tem que ficar quase que batendo na porta lá e perturbando, porque assim... E aí uma coisa que eu acho que a gente pelo tempo, né... E pela, acho que a relevância que isso traz, né? A gente, por exemplo, por que a gente optou em fazer uma mostra cultural junto ao cortejo? Porque quando você põe na rua uma manifestação que não é originária da região, as pessoas falam, o que é isso? Sim, isso é natural. Né? E aí... O desconhecido, né? O desconhecido é uma coisa que realmente assusta. E porque a gente, por exemplo, tanto é um processo de aprendizagem contínuo, né? A gente falou, então vamos falar sobre... o que vem a ser o maracatu e as manifestações que têm um diálogo e uma proximidade. Então, a gente optou em fazer uma mostra que tem ano que ela é 5 dias, né, de debates, conversas, shows, apresentações, vivências, tudo ligado a essas manifestações de matriz africana. E aí, a maior parceria que a gente tem nisso é a parceria dos artistas, né, que se dispõem a estar com a gente por compreender a importância desse projeto. Mas, por exemplo, o Queloa, você colocou algumas fotos, então a gente tem outras ações, né? O Queloa, a gente tem um projeto que é o Queloa Maracatu na Escola, que a gente visita as escolas públicas majoritariamente. Que bonito, né? Que bacana. Isso de forma também independente, pontualmente a gente tem mas assim, a nossa ida é muito mais pela relação de que a gente entende que isso deve ser... Difundir mais a cultura, né? E deve estar dentro da escola, né? E a gente faz muito diante das possibilidades que a gente tem, né? Até porque eu acredito que a cultura, ela tem uma grande pendência com a educação, né? Eu acho que a educação uma formação, né? Até dentro das escolas, trazendo toda a cultura e a riqueza de um país, que é um país multicultural, multiétnico, é importante como o Brasil, né? Nós não somos um país como os outros países que tem um perfil, um único perfil, né? Então, acho que é importante trazer de regiões diferentes essa riqueza, até para falar, isso pertence a nós, você também pertence a isso. O próprio fazer cultural, ele tem muitas disciplinas dentro, né? E eu entendo que a disciplina que mais faz sentido é a que tem relação com a sua história, né? Sim. Então, quando a gente vai por exemplo, Maracatu na Escola, a gente, na Mostra de Arte, teve um colégio chamado Parque dos Sonhos, né? Que quem toca o projeto do Maracatu lá é uma integrante nossa chamada Audrey da Luz. Ela é integrante do Queloa e realiza o Maracatu dentro da escola. E a potência que isso causa dentro das crianças, aí a gente foi lá, fez uma vivência, levou a princesa do Maracatu Porto Rico, que é a mãe Leu,
foi com a nossa rainha Simone Santos, a dona Ruth, e os nossos integrantes. E aí aquela criança que olhou que uma escola de um bairro mais periférico, ali de Cubatão, que olhou que aquelas pessoas eram pessoas semelhantes a elas, majoritariamente pessoas negras, que se reconheceram. Um relato que a gente tem, um menino que é filho de uma mãe negra e o pai mais negro de pele clara. E ele sempre falava para a mãe, eu quero ser mais que nem meu pai, porque o cabelo dele é não sei o quê. E aí a gente voltou recentemente lá na escola e a mãe veio falar para mim, olha, você acredita que ele veio falar que agora ele quer mais se parecer comigo e ele disse que o cabelo dele vai ser black. Que maravilha, por conta né? de se reconhecer mesmo, se valorizar. Então, né? por que eu falei isso na educação? Porque eu acho que isso é uma potência de dar sentido à vida das pessoas, a pessoa ficar mais aberta a compreender sobre a sua história e ter interesse por aquele espaço que é a escola. Especificamente aquela escola é uma escola interessante. Mas às vezes a criança está na escola porque é aquilo que não dialoga com o cotidiano dela, né? Ele tem uma vida virtual de rede social e a escola é um negócio que está distante. Então, se você tem elementos que te aproximam e que te ligam com a sua história, que reconhece a relação que você tem dentro da sua casa, ou com seu familiar, tem pessoas que falam assim, meu avô era pernambucano, então você vai encontrando essas... Então, a gente acha que é essencial vai se identificando e tendo e a valorização, que é muito importante, né? E vai desmistificando. Quando a gente chega na escola, assim, tem crianças que falam assim, tio, isso aí é o que? É macumba? Aí eu falo, de uma certa forma mas o que você entende que é macumba? Aí eles ficam bugados, assim, eles não sabem. Olhando, né? E ficam, porque na verdade é uma construção pejorativa que se faz, né? E aí quando a gente Infelizmente, né? Infelizmente. E quando a gente fala assim, isso daqui, ó, é a nossa ancestralidade. Que maldade se tem em tocar tambor? Não tem. Você não é uma coisa que te trouxe alegria. Então, assim, é isso. Então, essas pessoas, como eu falei da outra vez, como o termo maracatu surgiu do campo pejorativo, e a macumba surge também de uma questão pejorativa, a gente aceita para a gente desconstruir, né? Falar assim, então o que você entende que é macumba? A pessoa... Aí a gente caminha por esse lado, e aí as crianças que têm uma inocência maior e têm menos tempo de construção sobre uma sociedade preconceituosa, racista, ela está mais aberta a desconstruir e desconstrói com mais facilidade. Sim, lógico. E porque alguns são diretos, né? Não tem como... e por isso que temos a Lei 10.639, né? Onde está inserido na grade escolar a história da África, né? A condição do negro na sua história, não na condição de escravo, como sempre nós, né? Que de mais idade aprendemos que era aqueles livros, né, do negro, o negro que era chicoteado, o negro era escravo. Não, a lei veio aí para fazer essa implantação dentro da rede de ensino, justamente para trazer a valorização da África, a história do negro real da África, que é a história dele. Mas o que a gente sente é que o educador, parte dele tem interesse em falar sobre isso, mas não tem ferramenta. E quando o Quiloa entra numa escola, ele funciona como uma ferramenta. Exatamente. Né? Então, por exemplo, vou citar o exemplo dessa educadora, ela, por meio da vivência do maracatu, ela dispara uma série de outras questões. É um gatilho, né? É um gatilho, e aí você tem espaço para que isso seja alimentado, né? E trabalhado. Outras questões da educação que são além... E sem contar que é uma ferramenta com uma vertente, que é vertente cultural, né, musical, e que se torna até muito mais fácil de você desconstruir essa sociedade preconceituosa, racista. Eu acredito eu vejo que a música, a arte tem isso, né? E além de ser, por exemplo, mais interessante, né, uma ferramenta mais interessante, e é isso, eu acho que levar isso colabora com todas as bandeiras que a gente tem da luta antirracista, que é um fato natural que se tem. Quando você leva uma linguagem dessa, você leva as pessoas, você desconstrói. Então, a gente entende com essas ações, a gente falou de uma das coisas, né, que a gente faz como uma amostra, e a gente, durante esses 18 anos, vem fazendo esse trabalho, e aí a gente, lógico que quer ter mais potência para fazer. Vocês têm sede aonde? Então, a gente tem uma sede... ensaios quando? A gente tem a sede... Segura só um pouquinho que a gente vai para um breve intervalo e já voltamos já.
Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Estamos de volta com o programa Mãe Terra pela TV Com Santos. Estamos aqui com o nosso queridíssimo Felipe Romano, que é essa figura maravilhosa, esse artista que tem esse maracatu lindíssimo aqui na nossa cidade de Santos, em toda a região, e faz um trabalho há quase 2 décadas aí, e trazendo hoje umas explicações enriquecedoras para mim. Eu estou aqui, Felipe, pasmo, viu, com tudo isso, porque mesmo eu sendo um líder religioso, né, e o maracatu, como outras vertentes, né, tem das matrizes africanas, eu digo que eu conheci algumas coisas soltas, né, não com tanta riqueza de detalhes, né, e o maracatu, né, que você, na sua pessoa, que eu vim conhecer mais próximo e saber hoje, nesse dia tão lindo, e na outra entrevista anterior que tivemos, essa riqueza do maracatu. Mas eu estava te perguntando sobre o incentivo, né, o incentivo sobre a nossa região, a nossa cidade. Eu tenho notado que os governos anteriores, e daqui de trás para frente aqui, acho que tem uns 4, 5 anos, vamos botar uns 8 anos aí, eu tenho notado a abertura que o governo tem dado aos projetos aqui na nossa cidade, nossa região. É isso, confere isso mesmo? Olha, vou falar pela gente, assim, a gente, quando a gente conseguiu estabelecer uma relação de parceria sobre alguns eventos, a gente mais mantém isso, né? Uhum. Não é uma relação de expansão, eu vou ser bem sincero, não é uma coisa que a gente vem a cada ano aumentando, não, por uma questão natural. Sim. A gente vem cada ano apertando, né? E não... vem se mantendo. E às vezes lutando para poder manter, porque a parceria ela é regular e estável, que é importante, a gente, mas a gente entende também que é uma responsabilidade do poder público, né? Então eu digo, pela relevância do trabalho, né? Eu entendo assim, às vezes as pessoas falam, eu entendo que é uma responsabilidade e não um favor, né? Que o poder público tem que fazer isso.
trabalhos que têm continuidade e tem um portfólio como que a gente faz, tem que ser atendido, porque é uma obrigação do Estado. Sim, né? sim. E tanto uma obrigação do Estado, pelo fazer que historicamente as religiões de matriz africana e o fazer da cultura de matriz africana, ela é perseguido. A gente tem um governo federal que persegue isso, né? Que é um governo que não nos atende e busca nos exterminar, né? Enquanto fazedores, enquanto indivíduos, enquanto representar essas linguagens. Então, eu entendo que a gente tem muito a avançar nisso, né? De ampliar essas ações. A gente agradece a relação que se tem e a estabilidade desse diálogo. Mas a gente entende que o trabalho, ele vem crescendo ano após ano e essa parceria também deve aumentar. Até né? por conta que o benefício é para a sociedade, né? E a sociedade, como você estava me dizendo antes do break, de que a questão de vocês irem nas escolas públicas já coloca uma relação de cultura, né, nos próprios alunos, um conhecimento cultural, musical e principalmente histórico, né? Porque isso faz parte da história do nosso país. Eu vou dar um detalhe assim, né? Por exemplo, a gente vai nas escolas públicas, estaduais e municipais, e se a gente pensar que a educação é o maior orçamento que se tem, e a gente vai nas escolas por organização própria. Olha lá. Né? Então, iniciativa de vocês. E aí, por exemplo, porque a gente entende que é responsabilidade nossa levar a herança que a gente tem. Porque a gente pensa que a gente tem que fazer o que a cultura fez com a gente, com as outras pessoas. Se a gente entende que isso é um valor, é o que motiva a gente a viver, se relacionar. E é uma questão de transformar, né, a população, a sociedade como um todo. Eu conheço muitos projetos como o seu, né, e o nosso, do Obalafim, lá do Afoxé, lá no terreiro, que tem tirado muito essa molecada desse foco de rua, de conhecer lugares que não vão trazer boas coisas, eles acabam conhecendo a musicalidade, o interesse pela música e acaba criando uma personalidade e uma evolução pessoal muito grande, grandiosa. Isso ajuda até a questão social de uma cidade, de um país, né? Eu entendo que assim, a gente não tem como competir, nem é um interesse nosso competir sobre qualquer outra linguagem ou qualquer outra informação. Mas quando se apresenta como uma opção, você dá mais escolha. Sim. Então, por exemplo, assim, se a pessoa não conhece o seu afoxé ou uma produção de Iemanjá, vai ser mais fácil ele construir uma imagem negativa sobre as religiões de matriz africana. A partir do momento que ele tem isso dentro do espaço social dele, ele já não vai construir esse pensamento. Ele vai falar, não, olha, é uma coisa boa, é uma coisa de agradecimento, tem muito amor envolvido, que é uma coisa que a gente leva quando a gente faz isso. Tem envolvimento e uma responsabilidade. Então eu entendo que a gente tem que ser mais uma opção. E se a gente é colocado, vamos falar de um ponto de vista, na mesma prateleira do que muitas outras coisas, a gente tem uma possibilidade de sobrevivência da nossa linguagem muito maior, né? Sim, sem Então, por isso que eu penso que as nossas ações, que historicamente, né, aí eu não digo por mim, mas pelo meu ancestral, ela vem sendo perseguida, ela deve ser reparada e mais estimulada, porque não pode manter a mesma questão da bravura da luta. A bravura a gente herdou dos nossos ancestrais, né? Guerreiros, por sinais, né? Porque a África era terra de guerreiros, de reis e rainhas. Os próprios reis e rainhas eram guerreiros. E assim, tanto da África e quanto os nossos descendentes africanos que aqui tiveram. Então, a gente herdou a cultura, a beleza, a riqueza cultural e a luta. Mas agora o Estado, ele tem que reparar isso. Ele tem que reparar, porque foram muitos anos de perseguição para essa população. Então, deve existir programas de incentivo de reparação. Então, assim, eu, agora, assim, de primeira mão, posso estar lhe informando sobre algumas coisas de avanço, né? Eu sou vice-presidente do Conselho da Comunidade Negra de Santos e tivemos um avanço aí sobre a questão das cotas de trabalho no serviço público para negros e afrodescendentes e outras etnias também.
E também sobre a questão do nosso fundo, o fundo da igualdade racial, que foi implantado agora, né, pelo nosso prefeito Rogério Santos, e que tem vai fazer uma grande diferença na cidade de Santos, né? Eu sei porque eu comunico com outras cidades, e alguns avanços que vem acontecendo, isso vai contribuir. Até porque o fundo, né, ele está aí para receber projetos, que é lá no nosso Conselho da Comunidade Negra, e com certeza vou estar levando o seu, né? O seu lá para também estar sendo contemplado. Vamos esperar a coisa andar aí, que começou agora, foi assinado agora. Mas eu acho que houve alguns avanços do governo, assim, em vista, haja visto que outras cidades não chegaram nem a 1/3, né? Porque está muito pior. Mas a gente também não quer saber do pior, a gente quer saber do melhor, né? E deve existir mais políticas públicas com relação a isso, porque é isso que vai fazer a gente se manter. E eu acho que assim, no momento que a gente tem uma sociedade, um governo federal tão atrasado, qualquer pequeno avanço a gente entende como uma grande vitória. Mas existe um déficit muito grande. Muito grande. Então a gente tem que usufruir, comemorar, mas em pouco tempo, lutar para que isso tenha uma expansão maior, né? Exatamente. Felipe, conte um pouco para a gente, para os nossos telespectadores do programa Mãe Terra, sobre os projetos daqui para frente, onde vocês vão se apresentar, se já estão se apresentando, qual é os locais, os horários, se estão já havendo os ensaios normalmente ou não estão, onde é a sede de vocês? A gente tem uma sede no centro de Santos, né, e uma sede na Avenida Portuária. A sede que a gente mais ocupa é a do centro, né, a sede de Porto, a gente está precisando de fazer algumas manutenções, que é isso, a nossa organização ela é muito mais interna, e a pandemia veio e dificultou mais. Então a gente precisa fazer umas manutenções, mas a gente tem uma programação em julho, 9 de julho, realizar o nosso arraiá, que em junho a gente não vai realizar. Então, 9 de julho. A gente tem agora no mês de junho, a gente está recebendo o mestre Chacon Viana, da Nação do Maracatu, Porto Rico, que vem estar alguns dias com a gente, fazendo trocas, vivências, enfim. A gente, essa semana, começa a fazer a pré-produção de algumas músicas que a gente vai produzir no estúdio, né? Um EP, que é assim que se fala, né? A gente vai trabalhar 4 músicas e pretende lançar aqui no começo do segundo semestre, né? A gente já tem alguns trabalhos que você encontra nas plataformas streams, que é o da Rua Palco, né? E o Quilô ao Vivo. O Quilô ao Vivo foi gravado em 2009 e o da Rua Palco foi gravado em 2019 e lançado em 2020. E aí a gente tem uma vontade de sempre estar, uma busca de sempre estar podendo lançar esse trabalho autoral, que são as composições construídas pelos nossos integrantes, produzidos por nós, gravados por nós, cantados por nós. Isso é maravilhoso, né? E para que quando a gente vá à rua e faça as nossas apresentações, as pessoas conheçam um pouco mais. E isso ajuda, tem um efeito muito importante de nos alimentar, porque assim, das coisas que a gente toca, quem ouve mais somos nós. Então, curta lá as nossas coisas e conheça mais o trabalho do Quilô. Felipe, como tudo que é bom termina rápido, estamos no final do programa. Quero te agradecer toda essa equipe maravilhosa da TV Com Santos, que eles são maravilhosos. Ao nosso querido Augusto Capô de Casa também, né, que é uma pessoa super bacana, generoso, um cara que é o maior incentivador da cultura, da nossa ancestralidade. Quero agradecer também a minha equipe, que está sempre aqui. A você, Felipe, e a todos a família Quiloa, né? Também mande um grande abraço do programa Mãe Terra. E vamos ficando por aqui. Para o próximo programa, traremos com certeza grandes atrações, pessoas maravilhosas. Suas considerações? Eu queria mandar em nome, para todos os integrantes do Quilô, em nome da Rainha Simone, a coordenadora Vanessa Rego, Carol Real, Manu, todo mundo do Quilô, os nossos parceiros, Ialá, Feor do Congo, Nação Porto Rico, Encanto do Pina, nossos mestres. Agradecer você, Pai Marcelo. Obrigado. Enfim. Eu que agradeço. Possamos estar aqui mais vezes em outros espaços. Para mim foi uma grande honra, viu? Um axé para todos e ficamos por aqui com o programa Mãe Terra. Até a próxima. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu
Wamina Baba